Olá, Prof. Ramon, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que for entregue esse vídeo, eu já vou estar sendo educada. Bem, hoje eu vim entregar o meu trabalho sobre a pleiotropia. Esse nome parece ser um pouquinho complicadinho, na verdade ele é complicadinho, mas eu vou tentar resumir, eu vou tentar traduzir. Pleiotropia é quando um único genes consegue influenciar várias coisinhas no corpo ao mesmo tempo. Para comparar, eu vou usar um exemplo com essa chavezinha aqui. Vamos imaginar que essa pequena chave abra várias portas na sua casa, que ela abre a porta do seu quarto, da sua garagem, da sua cozinha e assim vai. E vamos supor que essa chave quebre ou entorte. Aí já iremos pensar que para abrir essas portas irá ter certos problemas. Com genes acontece algo parecido. Um genes pode mexer em diversas características no organismo. Em vez de pensar que o genes é apenas algo básico que defina só uma característica ou só um botãozinho que você aperte e ligue uma luzinha, na pleiotropia ele é como um interruptor que liga várias lâmpadas ao mesmo tempo. É uma coisa mais complexa e muito importante. É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Bom, agora iremos falar sobre a origem do conceito. No começo do século XX, os cientistas acreditavam que os genes eram uma coisa bem simples, sabe? Bem básica. Tipo, um genes dá igual a característica. Por exemplo, um genes para a cor do cabelo, outro gene para a cor dos olhos, outro genes para a altura e assim em diante. Mas, conforme foram pesquisando, eles descobriram que não eram bem assim. Quando eles fizeram pesquisa em plantas, animais e até em pessoas. E também eles até descobriram que alguns genes são uns verdadeiros multitarefas, ou seja, eles atuam em diversas partes. É como um professor que não dá aula só de uma disciplina, mas ele dá aula de português, matemática, ciências. E, sabendo disso, se esse professor faltar, já iremos pensar que essas matérias serão prejudicadas. Foi aí que surgiu o conceito de pleiotropia. Um único genes pode atuar em diversas frentes diferentes. Agora nós vamos mencionar como funciona, como a pleiotropia funciona. Agora a gente vai entender como ela realmente funciona. Os genes são tipo receita de cozinha dentro do nosso ácido desoxibonucleico, ou seja, o DNA, também apelidado como cleitinho. E cada receita dessas ensina a produzir uma proteína. E essas proteínas são como os trabalhadores que constroem, reparam e fazem o nosso corpo funcionar, entendem? Quando uma receita dessa está certa, aí vai bem, o prato sai ótimo. Mas como é de se imaginar, se essa receita tem um erro, o prato inteiro vai estar errado. E como essas proteínas podem ser usadas em várias partes do corpo,
esses erros podem aparecer em diversos lugares. Um genes pleiótrico é como um maestro de orquestra. Ele não toca apenas um instrumento, mas ele coordena vários ao mesmo tempo, como violino, piano e assim vai. E se o maestro se perde, a música toda tem a tendência ou realmente fica toda bagunçada e sem sentido. Ou seja, na pleiotropia, um genes pode alterar várias características de uma vez só. Vamos ver alguns exemplos que são a parte mais interessante. Primeiro exemplo, anemia falciforme. Um nominho meio complexo, mas vai. Um único gene sofre mutação e muda o formato das hemácias, que deixam de ser aquelas coisinhas redondinhas, parecendo aquelas bolinhas pequenininhas redondinhas de gude, e passam a ser em formato de foice. E aí, qual será o efeito disso? A pessoa pode ter anemia, cansaço, dores fortes e até problemas de visão. Mas olha que curioso, essa mutação também dá resistência contra a malária. Aí isso tudo é como se uma porta fechasse e desse abertura para uma pequena janelinha de proteção. Agora vamos para o segundo exemplo, que é a fenilcetonúria. Aqui, um genes deveria quebrar a fenilalanina, ou seja, um aminoácido, e não funciona direito. Mas qual será o resultado disso? Essas substâncias vão se acumulando e causa vários efeitos, como mau cheiro na urina, atrasos no desenvolvimento e manchas na pele. É como se uma fábrica parasse de ficar reciclando o seu lixo e esse lixo ficasse só se acumulando e acumulando sem nenhuma reciclagem. E isso se resultaria em prejudicação em várias áreas ao mesmo tempo. Bom, o terceiro exemplo é gatos brancos de olhos azuis. Bem, um único gene é responsável pela cor branca do pelo do gato e pela cor azul dos olhos dele. Mas junto com isso, ele está ligado também à surdez. É como se o mesmo interruptor que ligasse a luz da casa seria o mesmo interruptor que desligaria todo o barulho, ou seja, o som da casa. É meio que tudo misturado, que o mesmo gênese que define o pelo branco do gato e os olhos azuis do gato também está interligado com a surdez, ou seja, é meio que fosse um interruptor que liga a luz, mas também desliga o som da casa. Agora vamos para o quarto e último exemplo, que é galinhas com penas frisadas.
Uma mutação deixa as penas encracoladas e diferentes. Mas esse mesmo gene é o que também mexe na fertilidade, no crescimento e até na produção que a galinha produz, na produção de ovos dela. Ou seja, não é só a aparência que muda, a vida inteira do animal também é afetada. Ou seja, esse gênese afetou no crescimento da galinha, na produção de ovos, além dela já estar com as penas frisadas. Ela também já foi mexida, que essa mutação mexeu também não só a aparência, mas também a vida inteira da galinha. Por que estudar a pleiotropia é importante? É isso que veremos agora, a importância científica. Na medicina é porque mostra que uma única mutação pode causar sintomas diferentes. Isso ajuda aos médicos a entenderem doenças mais complexas e a buscarem tratamentos melhores. Na evolução, porque às vezes uma mutação que parece ruim tem seu certo lado positivo. Lembra do exemplo que eu dei minutos atrás sobre a anemia falciforme, uma doença que causa problemas sérios, mas também tem sua proteção contra a malária? É tipo como se a natureza estivesse dando um presente, mas também estivesse colocando tipo uma pedra no sapato. Na medicina em geral, o estudo da pleiotropia faz com que os pesquisadores pensem bem no que eles irão mexer e no que eles irão fazer. Se eles mexem em um gene, pode afetar coisas inesperadas. Então, isso é muito importante, estudar pleiotropia na medicina em geral, porque vai que os pesquisadores mexam em algo que não era para mexer e acabam acontecendo algumas coisas inesperadas. É como se você visse uma linha de um tapete, aí você pensa, não, vou puxar essa linha aqui só porque tá estranho, não vai dar em nada só mexer nesse canto, mas no final você acaba mexendo em tudo e o tapete fica todo enrugado. Ou seja, vai que eles mexam em algo que não é para mexer e acabam tendo consequências inesperadas que eles não queriam que estivesse, que não estavam nos planos deles, que eram para ser assim. Para concluir, podemos dizer que a pleiotropia é quando um gene tem seus múltiplos efeitos no corpo. Vimos como ele funciona, vimos como ele foi descoberto, vimos também exemplos em humanos, gatos e em até galinhas. Esse tema é muito importante porque nos lembra que os genes, eles sozinhos não trabalham apenas em uma só função, mas sim em várias. Eles são como umas peças de dominós. Tipo, se você pega dominós, faz uma pilheirinha assim, aí você empurra a tendência é que certamente os outros vão cair em sequência. Então, isso ajuda bastante a entender que os genes, eles trabalham não só em apenas uma função só, mas sim em várias que são interligadas. Tipo, como eu já mencionei, que podemos considerar que ele é tipo um interruptor que você aperta e ligam várias lâmpadas diferentes e não apenas uma só.
E na minha opinião, esse tema é bem interessante. A pleiotropia, que antes eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido nem falar sobre isso, é um assunto bem interessante que nos ajuda bastante a entender sobre os genes, como ele funciona, como foi descoberto e que ele não trabalha apenas em uma função, não trabalha apenas em tipo definir só a cor do meu cabelo ou a cor dos meus olhos. É muito importante isso, bastante. E para finalizar, obrigada pela atenção e esse foi o meu trabalho. Espero que eu não leve nenhum esculacho. Brincadeiras à parte.